Olá! Muita gente se pergunta o que realmente acontece quando salvamos um arquivo na nuvem, né? Pois é, não é mágica, não. É pura engenharia. Existe um plano bem detalhado por trás, uma verdadeira planta baixa digital. Hoje, a gente vai desconstruir esse projeto da computação em nuvem para entender a arquitetura fundamental dela. Olha só o nosso roteiro. A gente começa lá no passado, comparando as antigas salas de servidores com o que a nuvem oferece hoje. Depois, vamos mergulhar na anatomia da nuvem, explorar os dois lados dela, entender o coração da operação, conhecer as empresas gigantes que dominam esse mercado e, por fim, fechar entendendo por que tudo isso é tão importante e revolucionário. Então, vamos lá. Para a gente entender o poder da nuvem, primeiro precisamos dar uma olhadinha no que existia antes dela. Imagina só, um cômodo lotado de máquinas, fazendo aquele barulhinho constante, cheio de luzes piscando e com ar-condicionado no máximo o tempo todo. Essa era a realidade da maioria das empresas. Uma infraestrutura física, sabe, dentro do próprio prédio para rodar todos os sistemas. Isso é o que chamamos de infraestrutura on-premise. E aqui, o contraste fica bem nítido. De um lado, o modelo antigo, o on-premise, que exigia a compra de equipamentos caríssimos e era super inflexível. Se a demanda aumentasse de repente, era um problemão. O gerenciamento era complicado e os custos com energia e manutenção iam nas alturas. A nuvem chega e vira esse jogo de cabeça para baixo. Ela troca o investimento pesado por um modelo de serviço, o que dá muito mais flexibilidade e um gerenciamento bem mais simples. Certo. Se a nuvem não é aquela sala física dentro da empresa, o que ela é, afinal? A resposta está na arquitetura dela, no design que organiza tudo. Basicamente, a arquitetura em nuvem é isso, o conjunto de todas as peças, tanto as físicas quanto as virtuais, e o jeito como elas se conectam para entregar um serviço. É o grande plano que define como os servidores, o armazenamento e as redes vão trabalhar juntos. E essa analogia é perfeita, né? Pensa só, o arquiteto desenha a planta, mostrando onde vão ficar os quartos, a cozinha, como tudo se encaixa. Depois, o engenheiro pega esse plano e constrói a casa. Na nuvem, a arquitetura é exatamente esse plano mestre. E os provedores de serviço? Bom, eles são os engenheiros que constroem isso em uma escala global. Olhando para essa imagem, a gente vê que essa arquitetura é toda organizada em camadas. Lá na base está a infraestrutura. A computação, o armazenamento, a rede, é a fundação mesmo. Um pouco acima vem a plataforma, que oferece as ferramentas para construir, tipo banco de dados e sistemas. E lá no topo, a aplicação, que é o software final que a gente usa, como serviço de e-mail ou uma rede social. Agora vamos avançar para a divisão mais crucial na arquitetura da nuvem. Ela se separa em duas partes bem distintas, mas que estão, claro, totalmente conectadas. Essa imagem aqui deixa a ideia bem clara. De um lado, estamos nós, os usuários, no que se chama de front-end. Do outro lado está a nuvem de verdade, o back-end. E o que conecta tudo isso? A internet, claro. Então, o ponto principal é o seguinte: o front-end é o que a gente vê e toca. É o nosso celular, o nosso computador, o navegador que a gente usa para acessar um serviço. Já o back-end, bom, o back-end é a fábrica invisível por trás de tudo. É lá que ficam os data centers gigantescos com todos os servidores, os bancos de dados e toda a lógica que faz o sistema funcionar. Ok, agora que a gente já entendeu essa divisão, vamos mergulhar de cabeça no back-end, porque é lá que a verdadeira mágica da computação em nuvem acontece. Como dá para ver aqui, o back-end não é uma coisa só, de jeito nenhum. É um ecossistema super complexo que inclui os aplicativos rodando nos servidores, os serviços que eles oferecem, onde os dados são guardados e, claro, toda a camada de administração e segurança que protege o sistema inteiro. E dentro desse back-end, a gente encontra os blocos de construção essenciais. Tem a aplicação, que interage com o usuário, os serviços que processam as tarefas, o armazenamento, que é onde os dados ficam guardados, e a infraestrutura de hardware que sustenta tudo isso. E, claro, as camadas de gerenciamento e segurança, para manter a operação toda organizada e protegida. E aqui está o grande segredo, o hypervisor. Esse software é o que torna a virtualização possível. Ele pega um servidor físico super potente e consegue dividir ele em várias máquinas virtuais menores e totalmente independentes. É por causa do hypervisor que um único servidor consegue atender centenas de clientes diferentes ao mesmo tempo, cada um com seu sistema isolado. É a peça-chave para a eficiência da nuvem. E todos esses conceitos de arquitetura não são só teoria, não. Eles são implementados numa escala absurda por algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. A Amazon Web Services, a famosa AWS, foi a pioneira e hoje é a líder de mercado.
Ela oferece uma gama gigantesca de serviços. Um dos mais conhecidos é o Amazon EC2, que permite criar servidores virtuais e é famoso pela sua robustez e flexibilidade. Logo em seguida, vem a Microsoft Azure, a grande concorrente. O forte dela é a integração com o ecossistema corporativo da Microsoft, oferecendo não só serviços como o Azure Virtual Machines, mas também soluções híbridas para empresas que ainda têm parte da estrutura local. O Google Cloud Platform, ou GCP, claro, se aproveita da infraestrutura gigantesca do Google. O principal serviço de servidores virtuais deles é o Compute Engine, e a plataforma é muito conhecida pelas suas capacidades em inteligência artificial e análise de dados. E não podemos esquecer da IBM Cloud, que também é um nome de peso. Ela tem uma presença muito forte no setor financeiro e em grandes corporações, oferecendo um conjunto bem robusto de serviços que vai desde os servidores virtuais até soluções super avançadas de computação quântica e blockchain. Ok, a gente já viu como a nuvem é construída e quem são os construtores, mas no final das contas, por que essa arquitetura é tão revolucionária assim? A palavra-chave aqui é escalabilidade. Lembra daquela sala de servidores fixa e limitada? A arquitetura em nuvem simplesmente destrói essa limitação. Se um site viraliza e vai de 1.000 para 1 milhão de acessos em uma hora, a nuvem consegue automaticamente alocar mais recursos para dar conta do recado. E quando o pico passa, ela tira esses recursos. Paga-se só pelo que se usa. Essa elasticidade é o grande poder da nuvem. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A arquitetura em nuvem não é só um jeito mais eficiente de gerenciar servidores. Ela é a plataforma em cima da qual a próxima geração de tecnologia está sendo construída. De inteligência artificial a carros autônomos, tudo isso depende dessa fundação. A pergunta que fica no ar é: o que mais vem por aí?